Nesse vídeo eu vou falar sobre o VEDA-Pulse, que é um equipamento de diagnóstico que a gente está trazendo pelas medicinas orientais para o Brasil. Eu vou fazer uma breve explanação de como que esse equipamento funciona e como que ele pode ajudar os terapeutas holísticos e orientais nos tratamentos através de diagnóstico e recomendações. O VEDA-Pulse, ele é um equipamento que foi criado na Nova Sibéria. O criador desse equipamento se chama Dr. Oleg Sorokin. O Dr. Oleg Sorokin, ele é um especialista em fisiologia humana, ele é o presidente da Biokvant, que é a indústria que cria, que produz o VEDA-Pulse. Ele é professor no departamento de fisiologia de uma universidade lá da região deles, e ele já publicou muitos artigos em vários campos da medicina, especialmente da bioeletrografia, que é a área aí do VEDA-Pulse. E como que o VEDA-Pulse funciona? O VEDA-Pulse ele faz uma avaliação fisioenergética e psicofisiológica das pessoas. Ele cria programas de tratamento voltado para as medicinas integrativas e holísticas. Então, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, medicina integrativa, nutrologia, naturopatia, quiropraxia, terapias holísticas e muitas outras. Qual que é a base teórica de funcionamento do VEDA-Pulse? O VEDA-Pulse ele tem como base os sistemas funcionais. O que essa teoria diz? Que o nosso cérebro ele está o tempo todo recebendo estímulos de fora e se adaptando ao que acontece fora. E isso também acontece com os estímulos que vêm de dentro, os estímulos dos órgãos. Então, o tempo todo, o cérebro está mandando informações para o coração e o coração dispara para o corpo um potencial energético para diferentes áreas de acordo com a demanda. Então, por exemplo, depois que você acaba de comer, o organismo o coração manda mais energia para o sistema digestivo, para você poder digerir os alimentos. Vamos supor que você esteja com uma doença no pulmão, um problema respiratório. O seu coração vai mandar mais energia para essa região dos pulmões, para tentar regenerar essa área. E é isso que diz a teoria dos sistemas funcionais. E a base metodológica do VEDA-Pulse é a cardiointervalografia, que é um registro dos biopotenciais gerados no coração, esse potencial que eu estava falando agora, e através de uma análise matemática da variação do pulso cardíaco, ela chega a algumas conclusões. Essa metodologia já é reconhecida desde 1996 pela Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Norte-Americana de Eletrofisiologia. Então, isso já está mais do que comprovado cientificamente. E os diagnósticos são baseados nas matrizes conceituais das medicinas orientais, especialmente da medicina chinesa e da medicina ayurvédica. O equipamento já possui o CE Mark, que é um selo de conformidade e segurança elétrica reconhecido em toda a Europa. Como que funciona o procedimento? A gente realiza o procedimento nas primeiras horas da manhã, coloca o pulsímetro na pessoa, fica um pulso em cada braço, um pulsímetro em cada pulso, né? E precisa ser 1h30, 2 horas depois do café da manhã. Não é indicado que a pessoa consuma muita cafeína antes do exame, para não gerar nenhuma alteração. Não pratique atividades físicas antes do exame. Ela vai permanecer em repouso, em silêncio, sem falar nada, paradinha, com a respiração normal, entre 5 e 10 minutos. Então, é um exame bem rápido. E qual que é a diferença aí entre o eletrocardiograma e a cardiointervalografia? O eletrocardiograma seria uma análise micro do pulso cardíaco. Então, é como se a gente usasse uma lupa, um microscópio, para entender cada pulso cardíaco, quais que são as características dele. E a cardiointervalografia é uma análise macro, é como se a gente desse um zoom out. Se a gente fizesse uma análise, por exemplo, uma comparação, né, com uma cidade, o eletrocardiograma seria olhar as minúcias da cidade, cada rua, cada casa, cada cômodo. E a cardiointervalografia seria como passar de helicóptero por cima dessa cidade, observando as relações entre as áreas. Só que a gente faz isso dentro do organismo. Então, o VEDA-Pulse, ele registra os pulsos cardíacos, que a gente chama de R-waves, no eletrocardiograma, conforme mostra nessa figura. E na cardiointervalografia, a gente leva em conta as variações entre o tempo de cada pulso, que tende a variar no máximo 250 milissegundos. A gente considera também a frequência eletromagnética de cada pulso em hertz e o que gera um gráfico abaixo. Esse outro gráfico aqui. Então, basicamente, a gente pega o pulso cardíaco, a gente considera as variações,
a gente transforma essa informação das variações como se fosse em barrinhas e a gente forma um gráfico com essas variações. Então, isso gera o gráfico que a gente chama de cardiointervalografia. E aqui tem as variações básicas desse gráfico. Então, frequências abaixo de 0,04 Hz que tendem a variar a cada mais de 30 segundos, porque são frequências bem baixas, elas correspondem ao funcionamento do sistema nervoso central. Entre 0,04 Hz e 0,15 Hz, elas tendem a variar entre 10 e 30 segundos, corresponde ao funcionamento do sistema nervoso simpático, que na medicina chinesa a gente chama de Yang. E entre 0,15 Hz e 0,4 Hz, tende a variar, são frequências mais altas, e elas variam entre 2,5 e 6,6 segundos, corresponde ao funcionamento do sistema nervoso parasimpático, que para a medicina chinesa corresponde ao Yin. O primeiro módulo de diagnóstico é o módulo acadêmico, que vai mostrar qual que é a estrutura do espectro básico da pessoa no momento que foi feita a avaliação. Então, a gente vai juntar as informações adquiridas entre aqueles 5 e 10 minutos de exame e isso vai nos mostrar, o equipamento vai nos mostrar como que o biopotencial da pessoa está distribuído, se está mais no sistema nervoso central, mais no sistema simpático, mais no parasimpático. E vai gerar uma informação muito legal também, que é o biopotencial total, que é esse TP aqui no canto superior direito da tela, que é o total power, é a capacidade total de adaptação da pessoa, o nível de Chi, o nível de prana. O saudável, o ideal é que esteja entre 1.500 e 3.000 esse número. Quando a gente encontra esse número abaixo de 1.000, isso significa que a pessoa tem deficiência de energia. Boa parte das terapias não vão funcionar nessa pessoa porque ela não tem energia suficiente para ser manipulada. Então a gente precisa trabalhar com tônicos, no caso da pessoa que tem o TP aí, o total power abaixo de 1.000. Aqui nesse gráfico, a gente tem a onda azul, a vermelha e a verde. A onda azul corresponde ao sistema nervoso central, funcionamento do sistema nervoso central, quanto do biopotencial energético está concentrado aqui. O vermelho é o sistema simpático, quanto do biopotencial está concentrado nele. E o verde, o parasimpático. E aqui gera um outro gráfico do lado inferior direito da tela, que é o gráfico de pizza, mostrando quanto do biopotencial está distribuído em cada um desses sistemas. No caso do biopotencial energético ter mais de 50% concentrado no sistema nervoso central, isso indica um alto grau de estresse. O organismo está se ocupando muito de manter o organismo funcionando, o coração batendo e o pulmão respirando. Quando a pessoa está equilibrada, o ideal é que esteja 33% em cada parte. É a pizza dividida em 3. O segundo módulo é o Constitution, que é dividido em 2 abas. No módulo Constitution, a gente tem a aba Main Índices, que são índices principais, onde vão ser apresentados do lado esquerdo da tela o Health Level, que é a capacidade metabólica da pessoa, o quanto que ela consegue processar daquilo que ela está ingerindo e das enzimas que ela mesma está produzindo. Esse número tem que estar entre 75% e 100% numa pessoa saudável. Abaixo de 75%, na zona amarela, entre 50% e 75%, a pessoa já está tendo algum acúmulo de toxinas no organismo, desequilíbrio de microbiota intestinal e uma pequena deficiência dos sistemas de filtragem e excreção, como, por exemplo, os rins, o fígado, a bexiga e o intestino grosso. Abaixo de 50%, o acúmulo de toxinas já é considerável. Essa pessoa está com o organismo bem desequilibrado, um grande acúmulo de toxinas, já tem aí se desenvolvendo no organismo dela provavelmente algumas colônias de bactérias em desequilíbrio, a microbiota intestinal está bem desequilibrada, essa pessoa precisa ser desintoxicada no começo do tratamento. O Adaptation Level, no topo da tela, ele mostra o grau de inflamação do organismo, estado de funcionamento do sistema imunológico. Esse número precisa estar entre 30% e 50% para uma pessoa equilibrada. Acima de 50% indica inflamação, então a pessoa já pode estar combatendo algum vírus, alguma bactéria dentro do organismo dela, não está conseguindo controlar totalmente. E abaixo de 30% já vai significar imunodepressão. O sistema imunológico está deprimido. No caso do Rate of Biological Aging, que é o Prana Cost, isso aqui é a velocidade do metabolismo. Então, quanto mais alto o metabolismo, mais rápido a pessoa está envelhecendo. No caso do metabolismo muito baixo, a pessoa também não está dando conta de trabalhar aquilo que ela coloca para dentro do organismo dela. E do lado direito da tela tem o Stress Level, que é o grau de estresse oxidativo dentro da pessoa.
Esse número, o ideal é entre 60 e 120. Isso aqui, quando está entre 60 e 120, a pessoa não está tendo resposta psicossomática, ela não está somatizando. Acima de 120 já começa a mostrar que o organismo está somatizando. O que isso significa? Que o estado emocional está interferindo no funcionamento fisiológico e gerando radicais livres, que nada mais é do que o estresse oxidativo. No caso da pessoa que está com isso acima de 200, acima de 500, o stress level, a intervenção precisa ser, num primeiro momento, também de utilizar recursos calmantes para essa pessoa. O organismo dela está em estado de estresse. Dentro do módulo Constitution, tem também a aba Balance, que é uma aba fundamental para quem trabalha com medicinas orientais, medicina chinesa e medicina ayurvédica. Aqui vai mostrar o estado dos doshas, que são Vata, Pitta e Kapha. O dosha Vata, ele corresponde ao sistema nervoso. Dentro da medicina chinesa, os fatores patógenos associados a esse dosha seriam o vento e o frio. No caso desse dosha agravado, a pessoa tem vento ou frio, ou as duas coisas dentro do sistema dela, acumulado, gerando patologias. No caso do dosha Pitta, ele está ligado ao sistema endócrino e o elemento fogo. Então, se ele tiver agravado, a pessoa vai ter calor interno. E no dosha Kapha é o sistema imunológico, que está relacionado à umidade. Então, quando ele está agravado, a pessoa tem umidade dentro do organismo. Dependendo da combinação desses doshas, a gente já pode fechar síndromes. Por exemplo, no caso do Vata Pitta, quando a pessoa tem esse padrão que está aparecendo aqui, a gente sabe que o que está sendo apresentado nessa pessoa é deficiência de sangue. Se ela tiver só o Vata agravado, é deficiência de Ti. E tem várias outras combinações, são 9 combinações principais, que aí precisa aprofundar um pouco mais o conhecimento para entender cada uma delas. Outro módulo muito interessante que a gente está trazendo com o Veda Pulse é o órgão Pulse. Esse aqui, para quem trabalha com medicina chinesa, é o principal, porque ele vai mostrar o quê? O estado dos 12 meridianos. A linha azul vai mostrar o Yin, que é a morfologia, e a linha vermelha vai mostrar o Yang, que é a funcionalidade, a função daquele sistema. Se ela estiver na zona vermelha, ela está em estado de tensão, em estado de excesso, hiperatividade. Se ela estiver na zona amarela, ela está em estado de deficiência. Eu particularmente gosto de trabalhar com essa aba aqui, que é apenas uma variação do gráfico, né? Em vez de mostrar dessa maneira aqui, mostra na referência do próprio pulso. Para quem está acostumado a trabalhar com medicinas orientais, a gente faz o diagnóstico pelo pulso, por isso que chama Veda Pulse o equipamento. A gente divide o pulso em 6, basicamente, né? Dá para dividir em mais, em várias profundidades, mas aqui ele, simplificado, ele vai mostrar acima da linha os órgãos Yang, as vísceras, e abaixo da linha os órgãos Yin, que são realmente os órgãos. E aí a linha pontilhada vai mostrar o Yin e a barrinha mostra o Yang. No caso dessa pessoa aqui, a gente está vendo uma hiperatividade do Yang do intestino grosso, né? O intestino grosso está em estado de hiperatividade, a função dele. Possivelmente essa pessoa está ou com constipação ou com o intestino mais solto. Teria que combinar outras informações para fechar o diagnóstico. O módulo Nidana, que já é um módulo mais avançado para terapeutas orientais, ele vai mais no detalhe. Vai mostrar os subdoshas. Cada dosha se divide em 5 partes e cada partezinha, por exemplo, aqui no Vata, eu vou falar só do Vata porque é um assunto bem extenso, a gente divide o sistema nervoso em Apanavayu. O que é o Apanavayu? É o sistema nervoso que controla o cólon e as excreções, toda a região inferior do tronco, bexiga, sistema reprodutor e os intestinos. O Samanavayu está ligado à digestão, o controle a neuromodulação, por exemplo, do estômago, do duodeno, da vesícula biliar, do pâncreas, está tudo ligado ao Samanavayu. O Vyanavayu está ligado ao impulso elétrico que sai do coração, a informação que sai do coração. No caso dessa pessoa aqui, o Vyanavayu muito reduzido, provavelmente ela tem parestesia, que é formigamento das extremidades, pode ter cãibra também. E o Udanavayu e o Pranavayu formam uma combinação da respiração. O Pranavayu é o ar que a gente puxa. Então, lembrando que o Vata, dosha, ele está ligado ao elemento ar. Então, o Pranavayu é a inspiração
e o Udanavayu é a expiração, é a neuromodulação desses dois sistemas. Daria para falar muito mais sobre cada subdosha, mas não é o caso dessa apresentação, estou só fazendo uma apresentação geral do Veda Pulse aqui para quem está interessado. Dentro do módulo Nidana ainda existe a aba Dhatu, que são os tecidos, de acordo com a medicina ayurvédica, que ela divide o organismo em 7 tecidos. O Rasa é o sistema linfático, o Rakta é os elementos do sangue, seriam as características do sangue. O Mansa são os músculos, né? Tanto as vísceras como o músculo cardíaco também. Meda é o sistema adiposo, tecido adiposo, gordura. Asti é o tecido ósseo. Maja é o tecido nervoso. E o Shukra é o tecido reprodutivo. Então, no caso dessa pessoa aqui, a gente vê uma deficiência do sistema linfático, o que gera muito acúmulo de toxina, e essa toxina toda vai para o sangue, gerando aqui uma estagnação ou deficiência de sangue. Teria que combinar mais informações para fechar o diagnóstico. Só com base nisso aqui, dá para a gente já ter algumas ideias, como por exemplo, a gente vê o Maja bem agravado, essa pessoa está num estado de estresse alto. O Panchamahabhuta são 5 elementos, esse termo significa 5 elementos pela medicina ayurvédica, e para quem trabalha com medicina chinesa está bem acostumado a lidar com esse conceito aqui. Então, o éter é o elemento madeira, o ar é o elemento metal, fire é o elemento fogo, liquid é o elemento água e o earth é o elemento terra. Cada um deles, para quem estuda medicinas orientais, sabe que está ligado a alguns sistemas funcionais. E só com base nesse gráfico aqui, no caso a gente está vendo aqui madeira atacando terra. Já dá para fazer várias intervenções. Só com base nisso aqui a gente já sabe que essa pessoa tem desequilíbrios do sistema digestivo, irritabilidade, tensão, nervosismo, possivelmente uma deficiência, estagnação de sangue e um sistema digestivo prejudicado. O módulo Bioenergy, ele vai mostrar o estado dos chakras. Esse aqui é muito legal para quem trabalha com terapias holísticas, reiki e outras variações que trabalham bastante com os chakras, massagens em geral. Vai mostrar o estado de cada chakra. Quando está na zona amarela, o chakra está em deficiência, uma situação mais crônica. Na linha verde está em equilíbrio e na linha vermelha está em estado de hiperatividade e tensão. No caso dessa pessoa aqui, tem uma deficiência importante no caso do primeiro chakra, uma tensão no segundo chakra, é bem comum encontrar essa combinação aqui nas pessoas, e uma deficiência de quinto chakra. Dentro do módulo Bioenergy ainda tem a aba Energy Field, que mostra como está sendo distribuído o biopotencial de regeneração dentro dessa pessoa. Para onde que o coração está mandando mais informação, mais recursos, né, regenerativos, restauradores, e para onde está mandando menos. O ideal é que o potencial total ele esteja entre 80 e 120. No caso dessa pessoa aqui está em deficiência. E nos sistemas isolados precisa estar entre 6 e 12. Aqui está com 28 concentrado no sistema broncopulmonar. Significa que essa pessoa está combatendo algum problema, está mandando muito recurso restaurador para o pulmão. Não precisaria tanto. Se ela está mandando tanto é porque está com algum problema no pulmão. Em compensação, tem várias deficiências aqui, por exemplo, dos vasos sanguíneos, dos rins, do sistema endócrino. As intervenções podem ser feitas com base nesse sistema aqui, nessa aba. Essa aba é bem interessante, caso a pessoa queira fazer o antes e depois de uma sessão terapêutica, vão aparecer várias diferenças aqui. Se ela fizer o exame antes da sessão, realiza os procedimentos e faz depois, isso aqui vai ser bastante modificado. É bem sensível o Veda Pulse. O módulo Music of the Heart é uma composição musical que harmoniza a pessoa. Então, é como se a pessoa é exatamente uma melodia composta especificamente para a pessoa, para harmonizar o organismo dela. Isso gera um arquivo MIDI, você pode alterar o instrumento, pode deixar tocando durante a sessão terapêutica, durante a massagem, a acupuntura, e pode mandar até o arquivo para a pessoa, caso ela queira ouvir, vamos supor, durante o dia, durante o trabalho, ou mesmo quando ela estiver dormindo. E o Veda Genetics, ele é um módulo que vai trabalhar as manifestações epigenéticas da pessoa. Então, todos nós temos uma série de genes funcionando dentro do nosso organismo, e acontece que, às vezes,
Por conta da alimentação, estilo de vida e cultura familiar, alguns genes vão entrando em estado de polimorfismo. O que isso significa? São variações genéticas relacionadas a mutações que causam alterações na função do gene. Então, um gene específico, ele tem a função de produzir uma determinada enzima dentro do organismo. Dependendo do estilo de vida da pessoa, da cultura, da estrutura da mente dela, isso pode fazer com que esse gene entre em desequilíbrio e ele não produza aquela enzima da maneira como deveria, tá? Ou simplesmente não produza a enzima mesmo. E isso vai gerar uma série de tendências à formação de algumas doenças. É possível controlar esses polimorfismos genéticos e esse é o objetivo das terapias. A terapia efetiva é aquela que consegue controlar os polimorfismos genéticos, as tendências às doenças que a pessoa tem dentro dela. E aqui é o módulo Veda Pulse, o Veda Genetics, né, dentro do Veda Pulse, que mostra acima de 200, o indicador aqui já vai mostrar que o gene está em estado de polimorfismo. No caso dessa pessoa aqui, tem bastante coisa para ser tratada. Dentro dos módulos de diagnósticos, tem também o módulo de diagnóstico pela língua, onde a gente insere a foto da língua da pessoa e o sistema vai identificar os padrões de desarmonia por dosha, por subdosha, através do órgão pulse. Ela vai mostrar como que tá, quais que são as áreas da língua que, para quem trabalha com medicinas orientais, está bem acostumado a olhar a língua da pessoa para identificar os padrões de desarmonia. O Veda Pulse já facilita isso para a pessoa também. E o módulo mais recente, que foi lançado nos últimos meses, que é o módulo Osteopathy, que ele é excelente para fisioterapeutas, para quiropratas, porque ele vai mostrar em detalhes como está a situação de cada vértebra. No caso, se tiver sinalizado em vermelho, está em estado de tensão, tá? É o estado agudo, e no amarelo vai estar em estado de deficiência, tá? Já é um estado mais crônico. Nesse verdinho claro é uma tendência à deficiência. Esse vermelhinho aqui, ele está indo para... o sistema ele é todo binário. Então, ou está em estado de equilíbrio, ou está em estado de deficiência, que é a situação crônica, ou está em estado de hiperatividade, de tensão, que é o estado agudo. As medicinas orientais trabalham dessa maneira há milhares de anos e isso funciona perfeitamente. É muito importante essa informação quando a gente vai fazer alguma intervenção terapêutica. Então, esses aqui foram os módulos de resultados. Em caso de mais informações, aqui no final, na descrição do vídeo, tem os contatos, os meus contatos, e-mail, WhatsApp, para quem quer conhecer melhor o exame, é só entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, ou mesmo vir fazer o exame, ver os seus resultados, também a gente está disponibilizando isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e em seguida eu vou falar sobre os módulos de recomendações.